Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal e hoje, sexta-feira, nós aqui com mais uma websérie Humana Família. É claro que o tema de hoje não é assim tão direcionado somente à família, eu acredito que os educadores de forma geral vão gostar bastante dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje. E para começar, vocês sempre sabem que eu dou pontapé com uma pergunta, eu quero te questionar o seguinte: respeitar ou impor limites? Será que existe aí alguma linha divisória nisso? Respeitar ou impor limite? Já começa nessa reflexão e vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Bom, limites. Toda vez que essa expressão vem à mente, a primeira coisa que surge é aquela ideia de que nós vamos aí delimitar, fronteirizar espaços, não é verdade? Por onde que nós podemos caminhar, onde é que nós podemos nos colocar, onde não devemos, ou seja, o limite está diretamente relacionado àquela forma como nós nos portamos, ou vamos por assim dizer, a maneira como nós nos relacionamos, ou eu diria assim, né, a justa medida a qual nós devemos nos colocar no convívio para conosco e com os demais. Afinal de contas, o que são limites? Toda vez, isso é algo muito interessante, que nós falamos em limites, alguns termos surgem quase que por uma questão de mágica na nossa mente. Nós pensamos em impor limites, nós falamos em dar limites, nós falamos em colocar limites e nós falamos em estabelecer limites. Dar limites, eu poderia dizer que é igual a educar humanisticamente. Essa educação, ela vai começar, minha gente, pelo ensino do autoconhecimento. Exatamente isso. Desde a mais tenra infância, a criança terá de ir aprendendo o que ela gosta, o que ela não gosta, quem ela é, quais são os seus interesses, ou seja, ela vai ter que começar a desenvolver toda uma perspectiva de autonomia e sabedoria acerca dos rumos próprios dela. O que ela quer com essa vidinha que já começa lá desde quando ela bebê? É verdade. E por que eu digo isso? Porque na medida em que esse autoconhecimento ele vai se forjando, ela vai aprendendo uma palavrinha que é muito importante no curso da nossa vida, que é a dizer não. E que também ela vai passar a implementar um outro vocabuláriozinho na vidinha dela, que é também aprender o momento de dizer sim. E ela vai perceber qual é o não que eu devo dizer e qual é o sim que eu devo proferir. Esse sim em relação a si, ou seja, sim, é por esse caminho que eu vou. Não, por este caminho eu não vou. Sim, são essas as palavras que eu quero dizer. Não, são essas as palavras que eu não quero dizer. Sim, é dessa maneira que eu devo agir. Não, dessa forma não posso literalmente caminhar. Vocês estão percebendo como é que essa questão dos limites, os chamados limites, eles vão se configurando no curso aí da nossa vida? E essa educação, gente, ela vai começar mesmo pela base. Um dos valores fundamentais é que a criança, o jovem, aprendam o que é o respeito. Quando nós falamos também em respeito e em acordo com a nossa cultura, o respeito é sempre em relação ao outro. Eu tenho que respeitar os mais velhos, eu tenho que respeitar os meus pais. O respeito, na realidade, ele é um valor que ele começa por dentro. Vai iniciar, como eu disse ainda há pouco, também pelo autoconhecimento, o respeito que eu tenho a mim, porque na hora que eu começo a realizar esse processo afetivo para comigo, o respeito para com o outro é mais fácil de ser compreendido. Esse caminho ele fica literalmente perceptível.
Agora eu vou tratar aqui com vocês sobre um equívoco que é cometido pela maior parte dos educadores, minha gente, que é o seguinte: a síndrome do não pode. Não pode. O que é isso? No que se configura essa síndrome? Vocês vão recordar, porque eu tenho a plena convicção de que vocês passaram por isso. Pai, eu posso ir na festinha? Não pode. Mãe, eu posso encontrar os meus amiguinhos hoje? Não pode. Mãe, eu posso comer isso agora? Não pode. Pai, será que eu posso andar de bicicleta agora? Não pode. Esse não pode, ele acontece de uma maneira, muitas vezes, impositiva, de cima para baixo. E não permite que a reflexão sensível, ela se mobilize, minha gente. Essa história do não pode vai criar algo bastante complicado na formação do caráter desse ser, que é isso que eu vou te dizer: a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É exatamente uma condição negativa que se cria dentro do ser para que ele aprenda literalmente a, entre aspas, se corromper desde criança. Como? Ah, tá bom, não pode? Então eu vou fazer a minha maneira, então eu vou fazer escondido, então eu vou fazer sem a mamãe saber, sem a família, sem o professor, sem ninguém olhar, certo? Ele passa a dar um sim: ok, pai, eu entendi, ok, professora, compreendi, mas por trás ele vai buscar um mecanismo para burlar esse não pode, e podem ter certeza disso, porque isso vai acontecer. Então, a rota mais indicada, eu sempre falo aqui no canal, é o diálogo, é a conversa, mas não é qualquer tipo de conversa, porque tem uma conversa que eu vou chamar aqui do convencimento. Meu filho, olha, papai tá dizendo, tarará, mamãe tá falando, isso não é bom. Essa forma de diálogo, gente, não é inteligente, porque na realidade você acaba ali, né, fazendo quase que uma palestra sobre o não pode. Você está validando o não pode. Quando eu me refiro a diálogo, você terá de inserir nesse diálogo questões reflexivas, questões importantes para que a criança responda. É diálogo, não é monólogo. Então, se você percebe que aquele momento não é o mais adequado para que aquele ser ele esteja num determinado lugar que ele quer, você vai buscar os argumentos, as reflexões para isso. Você vai dizer assim: bom, meu bem, se você estiver lá nesse momento, vai acontecer isso, o que você acha? Coloca a criança, o jovem, para fazer parte dessa mesa de conversa e de negociações que você vai criar, e não ficar ali, né, literalmente numa pseudo conversa, praticamente colocando e impondo o teu não pode para ele, para ela, tá bom? Reflete aí sobre isso, porque essa é uma dica extremamente poderosa que eu te dou agora. Trabalhar pela positiva. Sim, a educação precisa ser realizada pelo positivo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer uma historinha que vai elucidar claramente isso que eu estou aqui dizendo para vocês. Uma criança estava correndo ali, né, passando pelo corredor, esbarrando com todo mundo, naquele espaço escolar. Então aconteceu que um certo dia ela veio numa corrida tão grande que esbarrou no coleguinha, o coleguinha caiu, começou a chorar, e eu fui conversar, né, com esses dois. Então o menininho vira para mim e diz assim: professora, a senhora está dizendo que não é para correr. Eu disse para ele: não é para correr no corredor. Gente, eu quero lembrar que isso foi para aí no início da minha carreira. E aí ele diz assim para mim: corredor? Mas não é corredor? Corredor não é lugar para correr? Gente, naquele momento, né, eu vi assim a reflexão do menino tentando trabalhar inadvertidamente a favor dele, porque também isso acontece. Mas, entretanto, essa experiência me fez
literalmente refletir sobre o valor das palavras, porque quando nós dizíamos corredor, né, levava a ideia do correr, e também havia ainda a palavra não, a negativa. Se nós queremos ensinar a que alguém escreva bem, né, escreva ortograficamente bem, nós não vamos trabalhar com ele em cima dos erros ortográficos. Nós temos que mostrar a forma certa, a maneira correta de escrever. Toda vez que eu quero gerar um comportamento, eu não posso mostrar o comportamento inverso. Por quê? O que vai acontecer é que essas imagens elas vão ficar calcadas na mente, não é no cérebro, não é na cabeça. Costuma com esse vocábulo que eu vou repetir muitas vezes aqui. Na mente, essa imagem vai ficar calcada e é o único exemplo que ele tem a seguir. Então guarda muito isso, papai, mamãe, educador, sempre, sempre, sempre educar humanisticamente é pelo positivo. Reflete porque dá certo. Uma outra forma de educar para a autonomia, educar para o respeito, para que esses limites fiquem claros, é o seguinte, minha gente. Ensinar também desde criancinha a discrição. Sheila, como assim a discrição? Sim, a ser discreto, a ser cuidadoso com as próprias palavras, não é? A criança muitas vezes ela carrega tudo aquilo que acontece no ambiente da família para a escola e da escola para a família. Isso é algo que precisa ser corrigido desde sempre. Por que eu digo isso? Para que ela depois não seja vitimizada por ter sido indiscreta com a sua própria vida. Sheila, seja mais pontual em relação a isso. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: ocorre uma situação que a criança viveu em casa de uma experiência lá não muito grata com o pai e com a mãe, não é? Aí leva para fora da escola, sai contando para os amiguinhos, a vida dele começa a ser ali, né, veiculada no grupo, no coletivo. Dali a pouco as pessoas estão passando do limite, estão falando coisas que não deveriam falar. E nós fazemos isso, gente, o tempo inteiro. Nós contamos os nossos projetos, nós contamos a nossa vida, nós veiculamos então nas redes sociais. É um chamariz para indiscrição, é um Big Brother literalmente aberto. E aí depois você não quer, né, que o outro invada a sua privacidade, não ultrapasse esse limite do seu fórum íntimo quando foi você que deu todas as ferramentas para que o outro se portasse mal com você. E isso deve ser ensinado desde a infância. A questão dos limites ou a percepção sobre como eu devo caminhar na minha vida e até onde eu devo permitir que o outro não estabeleça essa conexão comigo, que nós vamos chamando de limites, também vai perpassar por algo assim que eu acho muito importante. Eu sou o meu melhor empreendimento. E que esse empreendimento terá como um dos pilares algo que eu falei aqui no início da nossa conversa, que é o respeito. Mas aí você vai me dizer assim, professor, pai, mãe, educador, vocês vão me dizer, Sheila, mas existem momentos em que é preciso dizer não. Não dá para ter esse diálogo, não dá para ter essa conversa, não dá para fazer assim, né? Todo aquele momento de formação de valores. Sim, eu concordo com você, porque até que a consciência ela esteja pronta para compreender quem de fato se é, tudo isso que eu conversei aqui, o pai, a mãe, a família, o professor, eles serão os tutores, os guias, vamos dizer assim, os protetores nessa formação humanista. E é claro e naturalmente que se você está vendo um bebezinho engatinhando em direção a uma tomada que ele vai botar o dedo, você não vai parar, não é, gente? Para fazer todo esse aparato que eu trouxe aqui. É claro que não. Você vai lá e vai tirar o bebezinho, você vai dizer não, não, não. No curso da educação, essa também é uma tomada de disciplina necessária.
A disciplina também é parte da vida, não é? Não adianta você querer dizer assim, hoje eu vou ao banco e não vou entrar numa fila. Você vai ter que entrar numa fila. E existem momentos em que essa tomada de decisão mais firme, ela é necessária. Mas por detrás dessa firmeza é necessário também, não é, que haja uma correção doce. Tem momentos que você tem que ser firme, mas isso não significa que você tem que gritar. Gritar é algo que absolutamente não cabe numa perspectiva de educação humanista, porque o que você está ali fazendo é dando o contra-exemplo, é tudo aquilo que você não quer. E dali a pouco, quando você tiver um adolescente gritando dentro da sua casa, recorda do exemplo que você deu. Sheila, e se nada disso funcionar? Se nada disso funcionar, coloque a tua sensibilidade, coloque a porção de amor. Mas e se assim mesmo não funcionar? Olha, gente, se assim mesmo não funcionar, a receita final é dobre o amor, dobre a receita. Eu acredito que vai dar certo. Segura, acompanha o nosso canal, passa adiante, deixa o teu like e um beijo no coração. Estamos aqui na segunda-feira, Essência e Existência, mais uma websérie do nosso canal.